As notícias falsas estão na ordem do dia das preocupações globais. Seus impactos em processos políticos e eleitorais desafiam instituições nacionais e estrangeiras, públicas e privadas. O que vem pela frente no mundo da desinformação produzida para influenciar sociedades na era digital. E as iniciativas para combater o fenômeno da relativização da verdade que ameaça democracias. É o que você vai ver agora na TV Assembleia. It's called fake news. So-called fake news. Fake news. Fake news. Com fake news. Fake news, redes sociais. Das fake news. Dizendo que eu espalhei fake news. Uma produção grotesca. Fake news. Quase mentira do fake news. Quase todas fake news. Fique muito esperto com as fake news. A mentira como arma política não é uma novidade, mas o avanço das tecnologias e a descentralização da informação criaram um campo fértil para narrativas falaciosas, com efeitos em massa junto à opinião pública. As eleições de 2016 nos Estados Unidos e as campanhas do plebiscito do Brexit na Inglaterra, no mesmo ano, foram marcos iniciais na crescente relevância da expressão fake news para o universo político mundial. E na disputa presidencial de 2018 no Brasil, pesquisa do Instituto IDEA Big Data apontou que 2 em cada 3 eleitores receberam notícias falsas. Candidatos são eleitos ou candidatos são derrotados com base em mentiras que são viralizadas e que as pessoas compram. As redes têm servido também na política para ondas de ódio. Isso é um efeito antidemocrático terrível, não é? E no mundo inteiro tem servido de base para movimentos conservadores, populistas, autoritários, que reduzem direito, que tiram instituições independentes e que atacam, como é exemplo do presidente dos Estados Unidos, aqueles que, sem sombra de dúvida, têm um compromisso com a verdade, a imprensa. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization you is are attacking terrible. our. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. A dificuldade de resposta das instituições ao fenômeno em 2018 acendeu um sinal de alerta e levou o Tribunal Superior Eleitoral a promover, em parceria com a União Europeia, um seminário internacional para discutir formas de impedir ou minimizar a divulgação de fake news nas eleições municipais de 2020. Não esperemos respostas definitivas para um problema que muda de forma, se transmuta e se desdobra em novas potencialidades a cada dia. Cumpre a nós, contudo, estudá-lo, compreendê-lo e acompanhá-lo, para que seja possível, ao menos, minimizar a sua esfera de influência na salvaguarda da lisura do exercício do bem maior, que é a nossa democracia. O evento na capital federal reuniu representantes de poderes, executivos de mídias sociais, investigadores especializados, pesquisadores acadêmicos, profissionais da imprensa e de institutos de checagem nacionais e estrangeiros. E revelou um consenso em torno da expressão desinformação como a mais adequada para definir o problema na ordem mundial. A fake news seria a desinformação com a intenção de prejudicar ou beneficiar alguém num contexto eleitoral. Em um ambiente de alta polarização ideológica e descrença nas instituições tradicionais, a corrida pelo Palácio do Planalto em 2018 mobilizou guerrilhas digitais com sofisticadas táticas de desinformação. Imagens e fotos fora de contexto, áudios anônimos com teorias conspiratórias, pesquisas e capas de revistas com informações modificadas, falsas checagens de material jornalístico, vídeos manipulados sobre supostas fraudes em urnas e textos caluniosos a adversários bombardearam diariamente redes sociais e aplicativos usados por mais de 100 milhões de brasileiros. Um recente estudo global colocou o Brasil entre os 6 países com quedas extremas de confiança nas instituições, ao lado de Estados Unidos, Itália, África do Sul, Índia e Colômbia. E foi neste contexto que temas como fraudes em urnas, kit gay e o atentado contra Jair Bolsonaro protagonizaram notícias falsas de grande alcance nas redes sociais. Eu considero que o ativo mais importante de qualquer campanha eleitoral, dentro de um processo democrático, é o tempo. E cada vez temos menos tempo para comunicar aos eleitores aquilo que eles deveriam saber. Temos 45 dias hoje. E pode ser, inclusive, que isso mude no futuro.
Pode ser que a gente tenha cada vez menos tempo ainda. Então, o que as fake news pretendem dentro dessa questão? Principalmente, não é iludir o eleitor a ponto dele acreditar e votar em um ou outro candidato, mas em asfixiar o debate da democracia. Quando um agressor emite uma fake news, ele está querendo tomar o tempo que aquele candidato teria para falar algo propositivo e ele usar esse tempo de forma equivocada, defendendo-se de uma mentira. As eleições de 2018 foram as primeiras no Brasil com divulgação de propaganda paga de candidatos e partidos em redes sociais a partir de parâmetros definidos em resolução do TSE. E entre os instrumentos utilizados, se destacaram modalidades de impulsionamento de postagens no Facebook e de priorização paga de conteúdos em mecanismos de busca. Não havia e não há, porém, na legislação eleitoral, dispositivos específicos para fake news. E a atuação da Justiça Eleitoral frente à questão é alvo de debates entre operadores do direito e especialistas. Nós precisamos saber o que é e o que não é fake news para que possamos regular. Então, primeiro, o que é fake news? São, em uma definição breve, aquelas informações manifestamente inverídicas, manipuladas, que foram criadas ou divulgadas intencionalmente com um potencial de dano. E quando a gente fala em potencial de dano, é o potencial, de fato, de enganar, de criar um problema para a democracia. E o que não é fake news? Manchetes sensacionalistas, juízos de valor, opiniões, ainda que de forma, em tom inadequado, em tom agressivo. Fake news é aquela informação manifestamente inverídica. Eu não creio que o direito deveria ser o árbitro da verdade e definir o que é verdade e o que é mentira no mundo. E daí, tentando tirar o que é do direito, o que não é do direito, eu fui pensando que verdade e mentira talvez estivesse muito mais no campo da ética, da moral, do que do direito. Isso não quer dizer que não nos importa, quer dizer que a gente tem um passo a passo para tentar ver se o direito deve ou não entrar nessa história. Uma sugestão é criar turmas específicas para o digital, que aí dá celeridade, ajuda pelo menos, já que eu não consigo evitar o início, eu consigo resolver com mais facilidade o dano. As mensagens também, as empresas de mensagens que enviam WhatsApp, que fazem enriquecimento de dados, da mesma forma que o TSE homologou as empresas de crowdfunding, isso facilitou muito a vida da gente, porque que empresa de crowdfunding eu vou contratar? Eu vou contratar uma que está homologada pelo TSE. As mesmas regras poderiam ser estendidas às empresas de Big Data e às empresas que disparam mensagem de WhatsApp, porque facilitaria para o agente político, para a campanha, a contratação de alguém que é sabidamente seguidor da lei. O Marco Civil da Internet, em vigor no Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional em 2014, determina que provedores de redes sociais só podem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não o removerem após ordem judicial. Entre as preocupações centrais com a expansão das fake news está o uso delas em injúrias, calúnias e difamações. Há atualmente 7 projetos em tramitação no Senado Federal e 2 na Câmara dos Deputados para criminalizar a publicação de notícias falsas na internet. Já no Supremo Tribunal Federal foi aberto um inquérito neste ano para apurar fake news contra a Corte e seus ministros. E a iniciativa recebeu críticas do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A discussão envolve os limites da liberdade de expressão e os riscos da imposição de censura. As fake news, elas atentam contra o princípio constitucional da soberania popular, contra o princípio democrático, contra o princípio da moralidade das eleições, tendo que esse mal tão grave à nossa democracia deve ser combatido sem o palio dessa suposta liberdade de expressão. Nós aqui, no Tribunal Superior Eleitoral, sempre admitimos críticas, sátiras, contundentes com relação a determinados candidatos, mas fake news não tem nada a ver com liberdade de expressão. Por isso é que nós preconizamos uma tutela inibitória, ainda que se queira entender isso como censura, impedindo que uma fake news circule, sem prejuízo
das sanções eleitorais, das sanções criminais e de outras sanções das quais o nosso código está repleto. A manifestação do pensamento, a criação, expressão, informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. A Constituição Federal é clara com relação a isso. A interpretação que se possa dar, qualquer uma pode ser dada, mas é clara com relação de que há uma vedação absoluta com a realização de qualquer restrição à liberdade de expressão. A eficácia da resposta penal não é a tempo e não é por ineficiência do Estado, é porque realmente a verificação de quem fez, quem divulgou, como foi divulgado, em que contexto, e a da autoria já é difícil no modelo tradicional que nós temos, relação candidato-partido, é muito mais difícil nesse modelo da difusão de informações, que muitas vezes não sabemos a origem, e essa origem pode estar nem relacionada ao candidato especificamente, ele pode ser até beneficiário de pessoas que são partidárias, entusiastas da sua candidatura e que fizeram aquele ato para ajudá-lo, mas que não foi pedido, não teve um contrato, não teve um pedido, não teve uma solicitação. Ele recebe aquele tipo de ajuda, vamos dizer, impessoal, por um contexto mais dinâmico e massivo. Será que a liberdade de expressão, dentro dela, está a liberdade de ofender? Me parece que não é este o pensamento majoritário. Há de se serem estabelecidos limites. Né? Mas, de qualquer forma, até que ponto eu estou dentro do meu direito de livre manifestação, ou eu mídia, ou eu instrumento de blog, YouTube, o que quer que seja, de apresentar uma determinada notícia que chegou até mim e que está dentro do meu direito de informar. E a população tem o direito de ter acesso à informação, a despeito de aquela informação estar confirmada ou não, desde que, por óbvio, haja indícios razoáveis de que aquilo pode acontecer. A internet estimula novas formas de exercício da cidadania e é acessada por 70% dos brasileiros, segundo o IBGE, sobretudo pelo celular. Mas com as notícias e perfis falsos, os chamados robôs, redes sociais e aplicativos também se tornam palcos constantes para mensagens de ódio e difamação de atores políticos. Uma realidade que tem forçado as ferramentas digitais a se movimentarem contra práticas que fazem de seus ambientes terra sem lei. O Twitter, plataforma pública e de tempo real, criou um selo azul de autenticidade na conta de autoridades e jornalistas e promete estratégias proativas na identificação de contas automatizadas com comportamentos abusivos. Estudos de terceiros, como os que usam aplicativos que tentam adivinhar se perfis são ou não robôs, só acessam sinais externos das contas. São informações muito limitadas em relação às que o Twitter dispõe para determinar se uma conta é ou não uma automação mal intencionada. Pesquisas externas também muitas vezes ignoram que o Twitter tem ferramentas que reduzem o alcance de tweets de contas de baixa qualidade. Em nossas APIs, pesquisadores acabam encontrando tweets e contas que não impactam nossos usuários. Além disso, muitas das redes de automação são compostas por contas que seguem umas às outras, compartilhando conteúdos entre si que dificilmente impactarão o usuário comum. O Facebook adotou em 2018 um centro de operações específico para o Brasil no período eleitoral, com o objetivo de impedir circulação de desinformação. As medidas incluíram o uso de inteligência artificial para identificar contas falsas e parcerias com agências de checagem. Vaza Falciane é um curso online que no ano passado, buscou, a partir de uma linguagem super jovem, memes do bem, vídeos, falar sobre notícias falsas e dar ferramentas ao usuário de internet para identificar essas notícias falsas. A gente acabou de renovar a parceria com o Vaza e esse ano eles miram no público da terceira idade, que sabemos é o público que mais cresce em termos de acesso à internet, e as pesquisas mostram que é o público mais propenso a compartilhar notícias falsas. O WhatsApp também aposta em parcerias com governos e sociedade civil para combater abusos no compartilhamento de mensagens. Mesmo com campanhas educativas e banimento de contas, mais de 3.000 rumores por dia circularam no aplicativo durante as eleições no Brasil. We've invested in working with the research community
We launched the WhatsApp Misinformation Research Award last year. We're working with a number of Brazilian universities and organizations like ITS, who we've heard from today, to help us understand the complexities of the Brazilian environment and how political misuse or misinformation manifests itself. But I think this is an area where we can expand and broaden our partnerships. O enfrentamento às fake news também desafia a imprensa tradicional contemporânea, como reforçar a credibilidade do jornalismo e a importância de seu exercício ético para a democracia. Resposta que demanda reflexões e autocrítica sobre linhas editoriais, pluralidade e transparência. Em 2018, o projeto Comprova reuniu 24 veículos de mídia concorrentes no Brasil para combater desinformação no período eleitoral. Mas a avalanche de notícias falsas atropelou a imprensa aqui e em vários países nos últimos anos, acompanhada por uma crescente perda de credibilidade do jornalismo tradicional junto à população. The trust crisis we are facing as journalists, the only way to face it is to comply with our mission, in the society, which is to be those who make accountable those in power on behalf of citizens. So that public interest role is really important. I think many people believe we are not playing anymore that role, and it's important for journalists to focus. So this global context of misinformation, of disinformation, requires also new attitudes from journalists, a new behavior. I believe we should be stronger than we've been until now. Por um lado, existe uma exigência maior do público em relação ao que ele consome, mas há também um movimento político que busca desacreditar a imprensa. Tem gente que ataca a imprensa e procura minar a credibilidade da imprensa porque tem objetivos políticos, vê na imprensa um obstáculo ao seu projeto de poder. Eu acho que um caminho para a imprensa recuperar essa credibilidade é apostar na transparência. A gente simplesmente não pode mais dar a informação, a gente tem que dizer como conseguiu a informação, como ela foi checada, quais são os nossos métodos de trabalho, para mostrar que o que a gente faz é muito diferente do que faz um sujeito que senta numa mesa, que tem um acesso ao computador com internet e que inventa um conteúdo falso ou com intenção enganosa. Ainda no campo jornalístico, as notícias falsas deram crescente protagonismo às agências de checagem de fatos. Registradas em mais de 47 países, elas aferem a veracidade das informações em notícias, textos compartilhados em massa e declarações públicas de autoridades. E diante de questionamentos quanto à confiabilidade do trabalho que realizam, afirmam seguir parâmetros rigorosos de qualidade periodicamente auditados. Ela é filiada a uma entidade internacional chamada International Fact-Checking Network. Ela reúne as principais 160 plataformas de checagem ao redor do globo. E ela é uma entidade que ela é fiscalizadora, ela faz auditagem e ela dá um selo às empresas que seguem os seus preceitos que eles consideram fundamentais no exercício da profissão do fact-checking. Então você tem que ter transparência nas suas fontes, você tem que ter transparência nos seus procedimentos, você tem que ter apartidarismo, você não pode, de alguma forma, criar algum tipo de checagem de fato exclusivamente contra um determinado grupo. Se você faz contra um determinado grupo, você tem que fazer contra o grupo rival. E existe uma auditoria anual feita por essa instituição e por pessoas que trabalham por ela no Brasil, que fazem um levantamento sobre se o seu trabalho de fact-check é um trabalho equilibrado. Os extensos debates do Seminário Internacional Fake News e Eleições deixaram claro que os impactos da desinformação para o cotidiano político são inevitáveis e devem ser combatidos com abordagens multidimensionais, focadas em educação midiática e alfabetização digital. Many countries are thinking about launching programs. The European Commission in Europe just launched pilot projects on media literacy. Many researchers, academics are working on this. I strongly believe that we need media literacy for all, not just for children. I think that adults
maybe are the main targets for these programs. I'm confident because I see many NGOs, many researchers, academics working on this, and I really hope it will become, a basic skill for any citizen in the future to be ready to have, the capacity as a citizen by its own to make the difference between reliable information and non-reliable one. Cabe a todos nós, como sociedade, e a cada um de nós individualmente, retomarmos a racionalidade e colocarmos um fim ao círculo vicioso de ódio e intolerância. A liberdade de expressão não permite barreiras, ela precisa ser incentivada. E para problemas de liberdade, mais liberdade. Para combater a má informação, boa informação. É num ambiente de liberdade que nós vamos construir uma sociedade democrática. Para as eleições de 2020 no Brasil, uma das propostas em análise é a capacitação de magistrados e servidores da justiça em todo o país para identificarem e combaterem a circulação de desinformações. Serão centenas de milhares de candidatos em mais de 5 mil municípios, em disputas que ocorrerão no contexto de polarização, desemprego em alta e acesso crescente à internet. Um dos projetos é a gente criar um exército de checadores de fato. O outro projeto a gente está tentando carregar aqui com o TSE, que é um projeto que vai implicar no treinamento de todo o corpo do TSE para identificar e usar ferramentas de detecção de notícias falsas e como revertê-las. Então, assim, a ideia é treinar do juiz do TSE e seus assessores, até os juízes do TRE e seus assessores, até os mesários lá no fim da lista, para que todo mundo seja capaz de se mobilizar quando vê qualquer notícia falsa envolvendo, desde que a urna é falsa ou ela há algum tipo de inconsistência na questão do processo eleitoral, até que lá embaixo, na zona eleitoral, a urna tem problema e as pessoas não estão conseguindo votar. Porque às vezes isso também é uma notícia falsa. Nos enriqueceu muito e ele nos trouxe informações suficientes para que nós possamos, a partir de agora, pensar juntos em soluções. Nós vamos, obviamente, estudar, analisar a viabilidade delas, o que tem que ser feito. E outra coisa muito importante foi, no decorrer do seminário, as conversas que nós tivemos com os painelistas e representantes das mídias sociais, do jornalismo, nós fizemos bons parceiros aqui. Por mais que as instituições se movimentem no combate às notícias falsas, é impossível prever o quanto as táticas de desinformação nos meios digitais ainda podem influenciar o cotidiano político e as futuras disputas eleitorais. Por isso, todo cuidado é pouco com conteúdos recebidos por disparos em massa. Não repasse sem avaliar a confiabilidade da fonte. Preservar a democracia é responsabilidade a ser compartilhada e requer o exercício permanente de cidadania. Solve a lot of problems. Eles falam em fake news. E merece respeito.